Olha, a gente volta a falar aqui no Jornal da Manhã sobre o ataque com um carro-bomba que matou Daria Dugina, que é filha de um intelectual russo aliado de Vladimir Putin. Um comitê investiga agora o assassinato e o governo da Ucrânia nega envolvimento no caso. Alexander Dugin é filósofo e um dos principais arquitetos do plano da Rússia para conquistar novos territórios. Apesar da Ucrânia negar o envolvimento no ataque, Volodymyr Zelensky está em alerta em como a morte dela pode afetar o conflito. Para entender esse possível desdobramento na guerra, a gente conversa agora com o professor Kécio Lemos, analista de relações internacionais e pesquisador da Universidade de Kent, na Inglaterra. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer, uma satisfação imensa estar com vocês hoje. Nós que agradecemos. Professor, a primeira informação que nós temos é que talvez o aliado de Vladimir Putin seria o alvo desse ataque, mas quem acabou morrendo foi a filha dele. Eu pergunto, quais os desdobramentos que isso pode acontecer nesse conflito que nessa semana vai completar 6 meses, professor? Eu acredito que primeiro precisamos entender quem é Alexander Dugin, né? Qual seria o verdadeiro interesse em atentar contra a sua vida, né? Se toda a mídia internacional coloca ele como o principal alvo desse atentado, né? Mas gostaria de fazer algumas ponderações que não há informações concretas hoje que realmente o Alexander Dugin seria o principal alvo, né? Estamos falando de um conflito que muitas vezes serviços de inteligência possuem informações que não são acessíveis à opinião pública internacional. Portanto, estamos aqui trabalhando sob essa hipótese de que o Alexander Dugin seria o principal alvo. Quem é o Alexander Dugin, né? A mídia internacional coloca ele como sendo o principal cérebro por trás da política externa do Vladimir Putin, o homem que idealizou, né, toda a estratégia de Vladimir Putin de reconquistar o controle sobre a Ucrânia, né? E acontece que o Alexander Dugin tem sim uma influência muito grande na Rússia, né? Mas não está claro qual seria a sua relação com Vladimir Putin, até porque ele já sofreu, inclusive, censura por parte do Kremlin. Em 2014, quando as forças russas invadiram a Crimeia, o Alexander foi um grande crítico do governo Putin, porque para ele havia uma necessidade do exército avançar para além da Ucrânia. E na ocasião ele sofreu censuras por parte do Kremlin, ele perdeu até a cadeira dele na Universidade de Moscou, por exemplo. Então, portanto, esse grau de proximidade entre ele e Vladimir Putin é incerto. Agora, ele tem uma grande influência intelectual sobre grupos importantes na Rússia, como, por exemplo, o alto escalão geopolítico. As suas obras são ensinadas dentro da Academia Militar da Rússia, portanto, aparentemente, se há uma ligação efetiva, seja da Ucrânia, seja do bloco ocidental, nesse possível assassinato, né, nessa tentativa de assassinato, a intenção seria de atacar, por exemplo, atacar a alma do putinismo, né? Haja vista que muita das ideologias, a ideologia anti-atlanticista que o Alexander traz, né, que seria que o bloco euroasiático precisaria enfrentar a ameaça atlanticista e globalista dos Estados Unidos, que essa ameaça representaria uma tentativa de diluir nações, diluir culturas e de trazer uma homogeneização nos países, nas culturas e nas tradições dos países da Eurásia. Então, essa teoria de um mundo multipolar precisava ressurgir em detrimento desse mundo, desse domínio unipolar dos Estados Unidos. Então, todo esse arcabouço ideológico que o Alexander Dugin traz em suas obras tem influência, sim, no ciclo próximo de Vladimir Putin, mas não necessariamente faz dele o grande cérebro ou um grande consultor especial de Vladimir Putin. Então, se caso o Ocidente teve participação nessa tentativa, acredito que o principal objetivo seria de atacar a alma do putinismo e também de tirar de circulação alguém que tem uma presença forte na mídia da Rússia, alguém que propaga esses ideais em defesa da guerra e em defesa da tomada da Ucrânia pelas forças russas e tentar também, chegamos poucos dias da independência, das festas do 31º aniversário de independência da Ucrânia, então a morte desse grande intelectual, de alguém que tem essa grande influência dentro desse imaginário russo, seria algo muito importante
para a ascensão do sentimento nacionalista dentro da Ucrânia. Professor, quais consequências esperar então a partir de agora? Como essa notícia deve ter caído em Moscou? A Ucrânia nega participação, não é? E ainda nenhuma organização assumiu a autoria desse atentado. O Comitê Russo investiga justamente, mas mesmo Kiev não tendo admitido relação, isso pode piorar o conflito no leste europeu? Sim, inclusive um grupo hoje, né, um ex-membro da Duma, né, que é o Congresso Russo, ele assumiu a autoria do atentado hoje pela manhã e seria o grande causador desse ataque, seria um grupo republicano, né, contra o Vladimir Putin, é o Ilya Ponomarev, que seria um ex-político russo que fugiu da Rússia, ele foi expulso da Duma e hoje ele é um cidadão ucraniano. Esse ex-político russo assumiu a responsabilidade por esse atentado. Então, e é bem conivente a assumir esse atentado, porque a partir do momento em que houve essa tentativa de assassinato ao Alexander, as forças russas começaram a especular e começaram a fazer alguns pronunciamentos muito importantes no que diz respeito a se foram os ucranianos os responsáveis por isso, a Ucrânia terá que ser reconhecida como um Estado terrorista, porque foi atacado um alvo civil, um alvo que não tem qualquer ligação militar no conflito. Então isso daria para Moscou um argumento importante nessa guerra midiática, nessa guerra de argumentos. Então, hoje, esse grupo, que é um grupo que não temos prova da existência desse grupo, mas o fato é que esse ex-membro do governo russo, que é assumidamente um opositor a Vladimir Putin, alguém que deseja, que afirma que Vladimir Putin ele quebrou todos os princípios democráticos e que assume uma forma de poder ditatorial. Então, toda essa forma, toda essa ligação que ele tem com a oposição na Rússia faz com que, nesse momento, seja muito conveniente até que para tirar, né, de alguma forma, o governo russo do radar das acusações do Kremlin. Ok, professor Késsio Lemos, analista de Relações Internacionais e pesquisador da Universidade de Kent. Mais uma vez, professor, obrigado pela atenção, pela gentileza. Até a próxima.